Jardiel Roberto, pastor da Igreja Batista de Tambaú, é casado com Suzane Barros, pai de 3 meninos, Noah, Ravi e Isaac, formado em Teologia e Filosofia, pós-graduado em Terapia Familiar Sistêmica, mestrando em Ciência das Regiões e gerente de parceria da Compassion International. Graça e paz, meus irmãos da Menibrac e da Dobrac. É uma alegria poder caminhar com vocês nesse tempo, nesse congresso. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra assim que eu acho fortíssima, né? Um dos textos dos evangelhos que chamam mais minha atenção. E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês esse texto e trazer para vocês algumas lições, entendimentos e alinhamentos importantes para a gente viver tudo que Deus tem para nós nesse tempo. O texto está lá em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. O título que a nossa Bíblia, né, a tradução de João Ferreira de Almeida dá é a multiplicação dos pães e dos peixes. O título, obviamente, que não é original, mas já reporta para a gente o que é que vai se passar nessa história. E diz assim a palavra: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão deles. Curou os seus doentes. Ao cair a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, é lugar deserto, já estamos ficando tarde, manda esse povo embora, manda essa multidão procurar comida nos povoados, nas cidades ao redor. Jesus ouviu e disse: eles não precisam ir, vocês mesmos devem dar a eles de comer. E eles disseram: tudo que temos não é nada além de 5 pães e 2 peixes. Tragam-no para mim, ele disse. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, tendo dado graça, partiu o pão. E em seguida deu aos seus discípulos, e estes à multidão. E todos comeram e ficaram fartos, satisfeitos. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Vamos orar, irmãos, pedindo que Deus fale conosco, fale ao nosso coração nesse momento. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra poderosíssima. Eu quero orar para que o Evangelho seja pregado eficazmente, de modo que os meus irmãos da Menibrac, da Dobrac, da Igreja Brasil para Cristo, que estão em casa nos acompanhando nesse congresso, sejam absolutamente impactados pelo poder que há no teu Evangelho. Esse Evangelho que é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Esse Evangelho que nos trouxe vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Esse mesmo Evangelho que ecoa pelos séculos dos séculos, que ecoa na eternidade, como algo que sustenta a própria realidade, Jesus. Esse Evangelho de Jesus, é Ele que invocamos, é Ele que compartilhamos, e é sobre Ele que nós queremos compartilhar nesse momento. Nós fazemos essa oração no nome do Teu Filho Jesus, Deus. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito significativo. Eu gosto demais dele. Em primeiro lugar, porque ele tem muita conexão com o que nós temos vivido hoje. E talvez um dos nossos maiores desafios
quando a gente pensa no ministério infantil ou no ministério com adolescentes, de norte a sul do país, seja a pouca quantidade de recursos que nós temos nas mãos. E agora, talvez um agravante ainda maior, no meio de uma pandemia mundial, global. Então, se nós já tínhamos poucos recursos nas mãos, para uma tarefa que é absolutamente gigantesca, árdua, que é continental quando a gente fala do nosso país, quando a gente fala das crianças do nosso país, dos adolescentes do nosso país, ainda mais agora em tempos de pandemia. E aí quando a gente lê alguma coisa como essa palavra, a gente pergunta como lidar com a escassez dos recursos e como lidar com épocas de crise. E mesmo assim, ainda desenvolver um ministério de alta relevância. Essa é a pergunta que eu quero colocar como background, como pano de fundo de tudo que eu vou falar para vocês. Como é que a gente ministra para as nossas crianças, para os nossos adolescentes com poucos recursos e num contexto de crise? Princípios preciosos nós vamos aprender nessa palavra. Eu gosto muito de destacar que tudo que a gente faz enquanto missão deve ser absolutamente respaldado pelo que está escrito na palavra de Deus. Quando a gente começa a querer achar uma forma particular, uma forma isolada, sabe, só metodologia pela metodologia, sem estar alicerçado na palavra de Deus, no texto da Bíblia, nos princípios que a palavra de Deus nos ensina, a gente corre o risco de ter um ministério absolutamente superficial. E eu não quero entrar dentro da superficialidade. Eu não vim aqui ensinar para você como trabalhar com poucos recursos a partir de uma nova metodologia pela metodologia. Eu não vim aqui falar em resultados humanos que já deu certo ou que estão dando certo. Eu não vim contar para você 3 segredos para que você desenvolva bem o ministério de crianças e de adolescentes, ou 5 segredos. Não! Eu quero chamar a sua atenção. Se você quer desenvolver um ministério de alta relevância com crianças e adolescentes, em época de crise, com poucos recursos, você precisa parar em termos de pensar em termos de metodologia. Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? É muito comum as pessoas me procurarem. Eu que trabalho com juventude há alguns anos, já trabalhei como pastor de jovens e adolescentes, já desenvolvi trabalhos com crianças, acompanho o Ministério Força e Vitória durante anos, né? Sou casado com Suzy, né? A filha da Cristina, líder da Menibrac Nacional. Aí você pode perguntar, como é que eu posso trabalhar melhor com crianças? Eu estou cansado de ouvir essa pergunta, como eu posso trabalhar melhor? Eu queria desafiar você a fazer um outro tipo de pergunta. Que princípios a Bíblia nos ensina para que a gente possa desenvolver um ministério de alta relevância, alto impacto na nossa geração? Isso coloca a gente na órbita das escrituras, isso tira a gente da órbita do humanismo, dos métodos, das coisas que o homem sabe e pode fazer. Isso não tem a ver com recursos audiovisuais. O que é que você está dizendo, pastor? Que os recursos audiovisuais não podem ser usados, não são interessantes? Claro que não. Claro que não. Mas as ferramentas devem ser usadas, melhor dizendo, pelo cara que usa a ferramenta, pelo sujeito que pega o martelo e vai lá usar o martelo. Mas o martelo não é maior do que o sujeito que usa o martelo. O martelo é simplesmente uma ferramenta. As metodologias são ferramentas. Eu quero chamar você para ir além da metodologia. Eu quero chamar você
para uma visão de transformação pelo Evangelho. E como é que isso começa? Nesse texto que nós lemos, começa com uma história trágica, absolutamente trágica. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que João Batista foi morto, decapitado por Herodes. João Batista era um amigo do mestre. E esse capítulo começa com Jesus sabendo dessa notícia. Verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Olha que coisa louca. Uma história de transformação, de impacto, tem como pano de fundo uma tragédia. E aí quando você olha para essa pandemia toda, e você pergunta, como é que eu posso responder a um contexto como esse? Como é que eu posso responder a uma tragédia, com tanta gente que perdeu seus entes queridos? O texto nos ensina que Jesus não foi sensível, ou melhor, não foi insensível às tragédias que aconteceram ao seu redor. Jesus estava absolutamente sensível a tudo que estava acontecendo. E no momento que ele escutou aquilo, ele saiu para um lugar deserto, de repente, para pensar, para orar, para alinhar seu coração com o coração do Pai. Ao invés de você perguntar como você pode trabalhar com jovens e adolescentes em meio à pandemia, esse é um momento, em primeiro lugar, que a gente precisa realinhar o nosso coração com o coração de Deus. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus ouviu a notícia, Jesus ouviu a tragédia, Jesus ouviu aquilo que impactou o coração dele, e ele, em vez de pensar no que fazer, como fazer, ele foi para a presença de Deus. É interessante, meus irmãos, como esse tem sido o nosso último recurso. Parece que quando a metodologia se esgota, aí sim é que você vai buscar a direção de Deus. Aí sim é que você vai para aquilo que deveria ser prioritário. Aí sim é que você começa a se conectar com a essência, com o fundamento. Quando é que nós vamos parar de pensar em termos de metodologia, e quando é que nós vamos focar naquele que tem a solução, naquele que é o Senhor da criatividade, que fez os céus e a terra? Quando é que nós vamos focar o nosso coração nele, para que nós possamos responder às tragédias da vida? E eu quero te desafiar nesse momento a colocar o foco do teu coração nele. Ele está chamando a sua igreja nesse tempo para um momento de intimidade. Foi exatamente isso que Jesus entendeu. Ele foi para um lugar deserto, particular. Por quê? Porque ele queria ter esse tempo de intimidade. A disposição do coração de Jesus era exatamente essa. Ele lidava com as questões da vida a partir de um ambiente regado da presença do Pai. É na presença do Pai que ele ouvia todas as direções e tudo o que ele precisava para os discípulos. E ele mesmo repetia isso. Ele dizia assim: olha, eu digo a vocês tudo o que tenho ouvido do Pai. Eu faço na presença de vocês tudo o que o Pai me mandou fazer. E talvez a nossa superficialidade, a superficialidade da nossa geração, é porque a gente se preocupa demais com as luzes, a gente se preocupa demais com o como, e falta a essência, que é o Senhor. O que impacta a vida das crianças e dos adolescentes da nossa geração não são as luzes, não é a tecnologia, não é uma aula do ponto de vista atrativa. Essas coisas são ferramentas e elas podem ser usadas.
mas elas não são a essência daquilo que fazemos. A essência daquilo que fazemos tem a ver com a presença de Deus transbordando, enchendo as nossas vidas e os nossos corações. Está na hora da gente parar de pensar em como fazer, e está na hora da gente começar a fazer na presença do Senhor. Sabe o que eu acho mais incrível? As experiências com Deus, de transformação de corações, que eu tive, que foram mais profundas, foram aquelas que eu não tinha absolutamente nenhum recurso. Sabe, nos sertões da vida, que eu estava ali em uma zona rural, debaixo de uma árvore, falando ali para um grupo de adolescentes, e de repente, enquanto eu falava, alguns daqueles adolescentes foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a chorar e confessar os seus pecados diante do Senhor e se arrepender e foram transformados pelo poder do Evangelho. Aquelas experiências que você não tem nada, você só tem ali uma fogueirinha e um bocado de adolescente ao seu redor, mas você está incendiado pelo Pai, e aí você vai falar cheio da autoridade, e aquelas pessoas vão ser transformadas. A nossa geração inverteu. A gente primeiro quer o brilho, a gente primeiro quer o palco, a gente primeiro quer a coisa bonita, e depois a gente quer Deus. A gente quer fazer ajuntamento, a gente quer colocar os melhores palcos, a gente quer colocar as melhores telas, a gente quer fazer a melhor infraestrutura, mas sem a presença de Deus, e com o coração vazio, com a mensagem vazia do Evangelho. Conteúdo pobre, vida pobre, superficial. Chegou a hora, meus irmãos, da igreja do Senhor se levantar, e a missão não pode ser feita, melhor dizendo, sem a presença do Pai, direcionando, norteando a nossa vida. Essa é a primeira coisa que eu quero trabalhar com você. Não tem a ver com metodologia, não tem a ver com recursos, tem a ver com a presença, unção, que toma a vida das nossas crianças e adolescentes. Presença poderosa. Segundo lugar, quando Jesus chegou, subiu no barco, chegou no lugar onde ele imaginava que seria deserto, para ele poder viver um tempo de intimidade, tinha uma multidão esperando ele. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Sabe o que é mais interessante? Essa multidão continua nos esperando. Há uma multidão de crianças que esperam você, ou tio, ou tia, ou líder de ministério infantil, ou líder de adolescente. Tem uma multidão de adolescentes que esperam você. Você sabe por que os nossos adolescentes e as nossas crianças estão buscando esses blogueiros, esses youtubers, que na verdade estão desencaminhando a nossa geração? Você sabe por que as nossas crianças estão buscando neles? Porque elas têm fome e sede de alguma coisa que falta no coração delas. As multidões continuam aqui nos esperando. Sabe, quando eu olho para as crianças da nossa nação, eu vejo a fome e a sede que elas têm. Sabe, quando eu olho para os adolescentes da nossa nação, eu vejo a fome e a sede que eles têm do Senhor. Mas a pergunta é: você está cheio da água da vida para saciar a sede desse povo? Você está cheio do pão da vida para alimentar as nossas crianças e adolescentes? Essa é a pergunta que você tem que se fazer.
Essa é a pergunta que a nossa geração tem que fazer. Nós estamos cheios da presença do Pai, desse rio de água viva para transbordar para essa geração. E sabe qual é a nossa resposta muitas vezes? Não, nós estamos vazios. Nós já não sabemos o que falar. Nós já não temos mais experiências ricas na presença. Nós nem mais conhecemos o Evangelho e as Escrituras. Nós não cultivamos discipulado. Nós não vivemos culto na casa, na nossa família. Nós não conseguimos aplicar o Evangelho na vida, no trabalho. Nós dicotomizamos tudo. Uma coisa sou eu no prédio da igreja, outra coisa sou eu no trabalho, na vida, no cotidiano. Nós estamos vazios. E por isso, quando você olha para as multidões, ela não consegue encontrar em nós o pão e a água que essa multidão precisa para saciar aquilo que é de mais essencial. O que é que eu faço então? O que Jesus fez? Está na hora, meus irmãos. Está na hora, Menibrak. Está na hora, Adobrak, da gente se levantar como voz profética. Está na hora de você se levantar do sono. Está na hora de você se levantar daquilo que tem impedido você de ir mais fundo em Deus. Está na hora da gente se levantar como líderes dessa nação e dizer para esses adolescentes onde eles podem encontrar a água da vida, o pão da vida. Foi exatamente isso que Jesus fez. Quando olhou para aquela multidão, ele não pensou outra coisa. Ele começou a curar, ele começou a ministrar aquele povo. Sabe, a Igreja Brasil para Cristo começou nesse movimento. Você precisa conhecer mais a fundo a história dessa igreja. Um homem chamado Manuel de Melo, pregando entre as multidões, compartilhando da palavra de Deus, dezenas e centenas de pessoas eram alcançadas pelo poder do Evangelho. Sabe, querido, está na hora de você se levantar de novo. Não com metodologia, não simplesmente com recursos. Às vezes é com simplicidade, mas poder do Evangelho. Agora a gente tem que perguntar para Jesus, como é que ele fez isso? Ele olhou para as multidões e ele foi sensível às multidões. Jesus foi sensível às multidões. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto aqui de forma tremenda. Primeira, não tem a ver com metodologia, tem a ver com a presença de Deus. Segundo, sensibilidade. Sensibilidade que termina em compaixão, sentir, olhar no fundo dos olhos das nossas crianças e perceber que na verdade o que elas mais precisam é da graça. Sensibilidade para poder responder ao coração dos nossos adolescentes com sensibilidade
graciosidade, entendendo a sua fase, os seus dilemas, a sua dor. Eu lembro de 2 experiências que eu tive quando eu era professor. A primeira foi no 6º ano, professor de filosofia. Apliquei lá uma avaliação com a turma. Toda a turma fez, ficou só um aluno ali. Fiquei ali na sala com ele 10, 15 minutos. Eu perguntei: o que está acontecendo? Você não está conseguindo fazer não, filho? Ah, tio, tô não. Eu sou burro. Essa foi a palavra que aquela criança me disse. Eu sou burro. Gente, meu coração se encheu de sensibilidade, de compaixão daquela criança de tal forma. Eu falei para ela: filho, quem falou isso para você? Não, tio, eu sou burro, todo mundo fez, mas eu sou burro, eu não fiz. Filho, quem falou isso para você? Deixa o tio ler para você. Vamos ler. Aí comecei a ler com ele. Você vai marcar qual? Essa ou essa? Vou marcar essa. Você marcou certo, filho. Resumindo, ele fez quase todas as questões absolutamente certas. Tirou 9 na prova. Eu corrigi ali imediatamente com ele. Coloquei o 9zão ali. Falei assim: tá vendo, filho, que você não é burro? O olho dele encheu de lágrimas. E eu pude olhar no olho dele e dizer assim: filho, Deus criou você com talentos incríveis. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Obrigado, tio. A nossa geração está cansada de tanta complexidade, de tanta luz, de tantas coisas sem unção, sem presença. Jesus foi sensível, por isso que ele pôde curar as pessoas ao redor dele, porque ele sabia exatamente o que as pessoas precisavam. Outra experiência foi com um adolescente também em sala de aula, calado, ninguém sabia o que aquele adolescente tinha. E eu propus no meu coração: eu vou me aproximar daquele adolescente, porque eu sei que ele tem alguma coisa. Depois de muito tempo de aproximação, sem eu menos esperar, aquele adolescente falou: tio, eu estou aprisionado, eu passo a madrugada toda em pornografia. O que você vai fazer? Quando as situações da vida aparecerem para você, você vai oferecer um slide bonito, um pano de fundo legal? Mas você está desvalorizando, pastor, um slide bonito, um pano de fundo legal? Não estou desvalorizando. Mas eu quero deixar bem claro para você: não é isso que transforma o coração das nossas crianças. Sabe o que transforma o coração das nossas crianças e adolescentes? Um tio e uma tia incendiado ou incendiada pelo amor de Deus e pelo Evangelho, e sensível à realidade das nossas crianças e adolescentes, a dor, a luta que elas passam. Terceiro e último lugar, além de estar cheio da presença de Deus, além de ser sensível às multidões, Jesus tem uma coisa que é incrível. Ele trabalha exatamente com os recursos que tem. Senhor, os discípulos falaram: a multidão está com fome, manda elas irem embora, manda esse povo embora. Não, vocês mesmos vão dar a eles de comer.
Ah, é? Qual dinheiro, Senhor? O que é que tem aí na mão de vocês? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Ô tio, tia, talvez você esteja me ouvindo aqui e diz assim, mas eu tenho tanta pouca coisa para oferecer. O desafio é tão maior do que o que eu tenho para oferecer. Sabe, eu já pensei isso muitas vezes. Ah, você não imagina como eu já pensei isso. Senhor, o desafio é muito maior do que o que eu tenho para oferecer. É? Então deixa eu te dizer. Coloque o que você tem, exatamente o que você tem nas mãos do Senhor, e veja o que Ele vai fazer. Eu só tenho um computadorzinho e, sei lá, alguma coisinha aqui. Coloque o que você tem nas mãos do Senhor, que você vai ver o que Ele vai fazer. Agora, você sabe qual é o grande problema? É que a gente às vezes não consegue ver o que a gente tem na mão, ou a gente não consegue valorizar o que a gente tem na mão. Imagine se aqueles discípulos olhassem para aqueles pães e para os peixes e dissessem, não, isso aqui não vale nada, não tem, nem vamos apresentar ao mestre. Não diminua aquilo que Deus deu para você, querido. Não diminua o dom e o talento que Deus deu para você. Não fique querendo o talento de outro. Não fique querendo o que o outro tem. Não fique dizendo, ah não, eu não consigo porque eu não tenho aquele recurso. Eu não faço porque eu não tenho aquele dinheiro. Eu não consigo porque eu não tenho esse pano de fundo. Vocês estão vendo o pano de fundo muito bonito aqui dessa congregação. Ah, eu não faço um negócio bacana porque eu não tenho isso. Pare de dar essa desculpa. Coloque o que você tem nas mãos do Cordeiro e veja o que Ele vai fazer. Essa é a terceira lição que Jesus nos dá. Jesus, Ele usa o simples. Ah, eu preciso ser como Cristina para eu poder fluir no ministério, cantar como Cristina, dançar como o fosse Vitória. Meus irmãos, Deus deu isso para ela. O que Ele deu para você? Eu só sou bom de matemática. Eu só sou bom de matemática. Olha as nossas crenças. Olha o campo da nossa cosmovisão. Eu só sou bom disso. Eu só sou bom naquilo. Eu só sou bom nisso. Eu só sou bom naquilo. É não, meu querido. É nisso que Deus lhe deu. É nisso que você vai fluir. É a partir disso que você vai fazer a diferença. É aperfeiçoando isso. É usando isso com excelência. É usando o que você tem nas mãos que Deus vai levantar você como um exército vivo do Senhor para alcançar, para impactar essa geração. Chega de desculpite aguda, de dizer que não tem, de dizer que não sabe, de dizer que é culpa de não sei quem, porque a igreja não te oferece, porque você não tem recursos, porque você não tem aquilo. O nosso principal recurso é o Senhor. Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes e Ele disse, eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor nos deu. Levante sua mão para o alto e diga, Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor me deu. Eu te agradeço, é com isso que eu quero impactar a geração. É com o que Deus colocou na minha mão que eu vou impactar a geração. E às vezes a gente pensa que vai impactar a geração, talvez enchendo um ginásio. Mas talvez para você, Deus quer que você impacte a sua geração, alcançando a sua rua
e os seus vizinhos. E talvez naquela sua rua, entre os seus vizinhos, tem ali uma criança que vai ser o próximo Billy Graham. Olha que coisa espetacular que Deus faz. Talvez entre os seus queridos da escola bíblica, tem ali um John Wesley, um Manuel de Melo. Talvez tenha ali uma Sarah Kelly, das primeiras mulheres a implantar uma escola com visão evangélica, genuinamente evangélica no Brasil. Talvez ali tenha uma Débora, tenha uma Esther, que vai fazer a diferença na história. Talvez tenha uma Ana, que vai gerar um Samuel. Entre as pessoas da sua rua. Não diminua o valor daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seja fiel, excelente, porque Deus vai multiplicar os recursos que você tem. Portanto, meus amados irmãos, essa geração vai ser impactada não por metodologia, mas por homens e mulheres cheios do Senhor, sensíveis, que entendem as necessidades das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e que usam os recursos que têm nas mãos para impactar as gerações. Que o Senhor nos use para a glória dele. Vamos terminar cantando uma canção com a Sâmia. Sâmia, você pode ministrar para nós uma música sua? Sonde os meus pensamentos, controle minhas emoções, me firme em teus sentimentos, quebre as cadeias que roubam minha fé, fortalece os meus pés em tua palavra, guarde o meu coração em ti, no esconderijo da tua alma, no esconderijo da tua alma, não deixe os meus pés errarem o alvo, guia-me em tua verdade, guia-me em tua verdade, no amor do Pai não há medo, tudo se renova, não há cadeias, não há culpa, minhas
está em casa agora, eu quero desafiar você a se ajoelhar, sabe? Quebrar o protocolo, declarar para o Senhor: Senhor, eu quero viver nessa geração com simplicidade, mas com unção da presença de Deus, que vai impactar nossas crianças. Eu quero ser sensível e eu quero, acima de tudo, Senhor, usar os recursos que o Senhor me deu. Começar com os recursos que o Senhor me deu. Vamos orar nisso. Senhor, nós oramos nesse momento, Pai, e pedimos que o Senhor levante entre os meus irmãos que a Dobrac uma disposição de não só estarem apegados à metodologia, mas que eles estejam, acima de tudo, apegados à Tua verdade, à Tua palavra, à Tua presença. Que a Tua presença transborde, que se transforme em sensibilidade para entender as necessidades dessa geração. E que o Senhor traga à memória os recursos que estão nas nossas mãos, para que com poder nós sejamos luzeiros nessa geração. Chegou a hora do Brasil se levantar. Chegou a hora dos profetas do Senhor colocarem os seus corações e as suas vidas à disposição da mensagem do reino, do Rei. Quero te obedecer, Senhor. Quero te obedecer, Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho, com tudo que tenho, Senhor. Quero te obedecer, Senhor, e cumprir os desígnios do teu coração, alimentar as multidões que têm sede e fome. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo.